Vamos resolver o segundo exercício, que era para achar o domínio das funções seguintes. A primeira função era uma raiz quadrada de seno de x menos 1. Bem, devemos lembrar aqui que a condição de existência dessa raiz quadrada é que o logaritmando deve ser. Perdão, é que o radicando deve ser sempre maior ou igual do que zero. Ok? Então, isto fica seno de x menos 1, que é o radicando, deve ser maior ou igual do que zero. Assim, seno de x deve ser maior ou igual do que 1. Mas lembre-se que seno é uma função periódica, não é? E é uma função que ela está, sua imagem está compreendida entre menos 1 e 1, ok? Assim que o seno nunca poderá ultrapassar 1, ok? Está compreendida entre menos 1 e 1. Então, seno maior do que 1 não existe, mas existe seno igual a 1. Então, vamos avaliar quando o seno de x é igual a 1, ok? Quando é que seno de x é igual a 1? Seno de x é igual a 1, então seno de x é igual a seno de π sobre 2, ok? Seno de π sobre 2, π sobre 2, seno de π sobre 2 é 1. Logo, x, ok? X é igual, para todos os reais, né? X é igual a π sobre 2 mais 2kπ, ok? Π sobre 2 mais 2kπ. Então, o nosso conjunto de solução é π sobre 2 mais 2kπ. Logo, o domínio dessa função são todos os reais, tal que x é igual a π sobre 2 mais 2kπ. Mais 2kπ. Ok? Por conta de que o seno não pode ser maior do que 1. Não existe seno maior do que 1. Ok? Mas existe seno igual a 1. Como aqui a nossa desigualdade diz que seno de x tem que ser maior ou igual, o maior não existe, mas o igual existe. Então trabalhamos com o igual. E temos aqui o nosso conjunto solução. Então esse aqui é o nosso domínio da função. Vamos para a linha B. A linha B é a função logarítmica. Vou só aqui reescrever esta função a outra cor. É y igual a logaritmo de 1 menos x sobre 1 mais x. Okay? Então, nós precisamos saber qual é o domínio desta função, qual é a condição de existência do logaritmo. Temos que pensar nisso. Então, a condição de existência do logaritmo diz o seguinte, é que o logaritmando deve ser sempre maior do que zero. Okay? O logaritmando deve ser sempre maior do que zero. Então, se o logaritmando deve ser maior do que zero, nós temos que agora que resolver esta inequação. Okay? Então, para resolver esta inequação fica muito simples. Temos uma fração e uma fração composta por polinômios do primeiro grau. Okay? Vamos buscar as raízes de cada polinômio primeiro. A raiz 1 menos x, qual é a raiz? Igualamos a zero e temos a primeira raiz que é x igual a 1. Okay? Temos a x igual a 1. Vamos buscar a raiz do denominador. 1 mais x, igualamos a 0, e temos, a primeira raiz, a segunda raiz, no caso que é x igual a menos 1. Ok? Temos a segunda raiz. Meio caminho já andado. Então, como já temos aqui o meio caminho andado, o que temos que fazer a seguir é fazer aqui uma tabela. Vamos fazer aqui uma tabela para buscarmos aqui os sinais. Vamos fazer uma tabelazinha. Vai lá, a tabela vai ser composta por, vai lá, primeiro o numerador, que é 1 menos x, o denominador, que é 1 mais x, ok? E depois a fração que é, então, 1 menos x sobre 1 mais x. Okay? Então, nós temos quantas raízes? Temos a primeira raiz
é menos 1, tá? A segunda raiz é 1, ok? E pronto. E vamos acrescentar aqui mais infinito. E vamos acrescentar aqui menos infinito. Só para termos mais ou menos a ideia, para termos mais ou menos uma ideia de como vamos trabalhar. Reparem então, nós temos aqui de menos infinito a menos 1, ok? Nesta expressão 1 menos x. Lembrando que antes de avançarmos, vamos lembrar que este denominador aqui não pode ser igual a zero, ok? Não pode ser igual a zero. Então significa que no nosso intervalo temos que ter aqui uma bolinha aberta, aqui uma descontinuidade, ok? Então aqui igualamos a zero apenas para buscar a raiz, né? A raiz do denominador, não que este denominador deve ser igual a zero, porque a condição de existência dessa fração é que 1 mais x deve ser distinto de zero. Então, o menos 1 não pode ser exatamente uma raiz da fração, ok? O menos 1 é a raiz da expressão 1 mais x, mas não é uma raiz da fração, ok? Então, vamos lá. Vamos lá, de menos infinito a menos 1, valores aqui nesse intervalo tornam essa expressão aqui numa expressão positiva, ok? Então, aqui é positivo, de menos infinito a menos 1, aqui nessa expressão aqui, torna-se positiva. No intervalo de menos 1 a 1, nessa expressão aqui, temos uma expressão positiva também, ok? No intervalo de menos 1 a 1. É só pensarmos num número aqui, nesse intervalo, substituímos aqui, vamos ter uma expressão positiva. E no intervalo de 1 a mais infinito, aqui temos uma expressão negativa, ok? O mesmo vai acontecer aqui. Aqui temos uma expressão, temos um sinal negativo, temos um sinal negativo nesse intervalo de menos infinito a menos 1, aqui nessa expressão 1 mais x, e aqui de menos 1 a 1, nessa expressão aqui, nós temos uma expressão positiva também, temos uma expressão positiva, ok? Agora aqui de 1 a mais infinito temos uma expressão positiva, ok? Então o que vamos fazer a seguir é, é dividir o sinal, usar aqui aquelas propriedades dos sinais, ok? Então, positivo dividido com negativo, isso resulta num negativo. Positivo dividido com positivo, isso resulta num positivo. E negativo dividido com positivo resulta num negativo. Ok? Mas deve-se realçar que menos 1 e 1 não fazem parte do intervalo, ok? Não fazem parte do intervalo. Estamos a considerar aqui que o menos 1 e 1 não fazem parte do intervalo, por conta de que, ok? Por conta de que o menos 1 não pode fazer parte porque vai indefinir a fração, e o 1 não pode fazer parte porque vai tornar isso igual a zero. Se torna isso igual a zero, então nós não estaremos cumprir com a desigualdade, porque a desigualdade diz que é maior do que zero, não maior ou igual do que zero, ok? Então, o que é que vamos ter aqui? Vamos ter que essa expressão que deve ser maior do que zero, ela é maior do que zero apenas no intervalo de menos 1 a 1, excepto o próprio menos 1 e o próprio 1, ok? Logo, a nossa solução vai ser a nossa solução vai ser, ok? Os valores estão no intervalo de menos 1 a 1, ok? Excepto para o menos 1 a 1, por isso aqui está aqui intervalo aberto de menos 1 a 1. Ok? Então, o domínio da nossa função serão todos x real, tal que o x, ok, está nesse intervalo aqui, de menos 1 a 1. Menos 1 a 1. De outra forma, poderíamos ter escrito o x está entre menos 1 a 1, tá? De outra forma, poderia ser escrito dessa forma. Prontos, então essa era a primeira
a segunda questão da nossa prova, ok? E pronto, quem fez assim tem a pontuação máxima.